Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não senta primeiro e calcula os gastos para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começarão a caçoar, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de calcular. Ou ainda, qual o rei que ao sair para guerrear com outro, não se senta primeiro e examina bem se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com 20.000? Se ele vê que não pode, enquanto o outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação. São Lucas, quando ele escreve esse evangelho, e na medida que nós vamos lendo, nós vamos percebendo que Lucas ele vai mostrando para nós que é preciso que façamos uma caminhada com Jesus até a sua morte. E, claro, em conclusão, a sua ressurreição. Mas essa caminhada que Jesus vai fazendo, em alguns momentos ele vai parando e vai ensinando, ele vai fazendo alguma coisa, ele vai fazendo um milagre, e as pessoas vão olhando e vão vendo que aquele homem ele é diferente de todos. Em alguns momentos a gente ouve até dizer, né, nós nunca vimos alguém falar com tanta autoridade como esse homem. E tem os momentos que ele para conversar com os discípulos, e tem momentos que ele para falar com as multidões. Nós estamos aqui na última etapa da vida de Jesus. Se nós fôssemos lendo, nós íamos terminar ali já na Semana Santa. Mas a Semana Santa vai ser ainda o ano que vem. Então ele está caminhando para morrer, para dar a vida. E aqui no Evangelho de hoje, fala-se o seguinte, que uma multidão o seguia. Então significa que aquele povo que estava seguindo Jesus, ele tinha ouvido Jesus. Ao mesmo tempo, eles já tinham visto os milagres de Jesus. E chega um momento que é preciso se tomar uma decisão. Porque, primeiramente, é preciso entender que aquele homem que está ali, ele é Deus. Ele tem as duas naturezas. Ele tem a natureza humana, ele tem a natureza divina. As pessoas viam a natureza humana, mas a divina eles não viam. Mas eles poderiam
perceber que aquele homem é Deus, pelos milagres até que ele fazia. E agora, uma vez que se chega à conclusão que aquele homem que está ali, ele é Deus, é necessário amá-lo. E o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Nada pode estar acima desse amor a Ele, que devemos ter para com Ele, porque Ele é Deus. Não existe nada acima de Deus que possamos amar e nada abaixo de Deus que possamos amar. Porque Deus é. Essa é a definição de Deus. Deus é. Então nós precisamos amá-lo. Só que nós, na medida que nós vamos nos relacionando com as pessoas, nós vamos amando também as pessoas. E nós podemos amar as pessoas? Sim. Tanto que quando Jesus ele resume, os 10 mandamentos, ele diz: amar a Deus sobre todas as coisas e aos irmãos como a si mesmo. Então, nós podemos amar os nossos irmãos. Mas o amor para com as pessoas que nós convivemos não pode estar acima do amor a Deus. Porque se eu coloco o meu amor acima de Deus, diante das pessoas que eu convivo, e aqui Jesus vai dizendo, a mulher, os filhos, os irmãos, as irmãs, se eu coloco essas pessoas no amor que eu tenho para com elas acima de Deus, isso se chama idolatria. Eu criei um Deus na minha vida. E Deus nós só temos um. Dessas 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então agora Jesus ele fala assim: olha, vocês estão querendo me seguir? Vocês querem me seguir mesmo? Porque é o homem que multiplica os pães, que ressuscita pessoas aqui e acolá. Nossa, esse cara é demais. Em Israel nunca nós vimos alguém igual a esse homem. Ah, vocês estão querendo me seguir? Ok, é isso mesmo, vocês compreenderam. Vocês precisam me seguir, porque eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai, ninguém vai ao céu se não for por mim. Então, vocês têm que realmente me seguir, mas vocês têm que colocar todos os seus afetos e os seus amores abaixo de mim. Aí ele fala aqui do desapego. O que é o desapego? Então, primeiro nós temos que entender o que é essa palavrinha, Porque ele está dizendo que é para se desapegar. Desapego é a capacidade de abrir mão de algo. Esse algo pode ser uma coisa qualquer, pode ser algum bem material, mas aqui ele está falando de pessoas. É preciso ter a capacidade de abrir mão daquela pessoa que você, graças a Deus, você chegou a amar essa pessoa, mas que essa pessoa poderá ter se tornado na tua vida um ídolo. E nós só temos o nosso Deus. Nós não precisamos, não podemos, melhor dizendo, prestar culto a pessoas, somente a Deus. Então é preciso abrir mão. O apego, ele está relacionado ao medo de perder. Imagina, você tem aquela pessoa que pode ser seu pai, pode ser sua mãe, pode ser seu irmão, pode ser sua irmã,
pode ser seu sobrinho, pode ser sua sobrinha, pode ser seu esposo e pode ser a sua esposa, que você ama tanto, mas que você não pode ter medo de perder essa pessoa por amor a Cristo. É isso que Jesus está dizendo. De que amanhã, vamos dizer assim, né? Diante desse segmento, que agora eu compreendi que Deus é Deus, que Jesus é Deus, eu tenho que dizer que, eu tenho que imaginar assim, amanhã, eu amo tanto a Deus, que se Ele me chama para segui-lo, eu vou ter que deixar essa pessoa. Eu não vou mais vê-la por amor a Cristo. É isso que ele está dizendo hoje no Evangelho. Então, é preciso que nós hoje façamos um exame de consciência e olhemos as pessoas que nós nos relacionamos. E precisamos ver se o amor que nós temos a essas pessoas está acima de Deus ou abaixo dele. Nós devemos amar, mas o amor não pode estar acima de Deus. Ao ponto de dizermos assim, não, se Jesus exigir de mim, eu vou ter que deixar. É claro que tem situações aqui que nós aí precisamos de um auxílio, né? É necessário que tenhamos um sacerdote. Eu falo sacerdote porque é o sacerdote, né? E ele precisa ter maturidade para saber auxiliar a pessoa nesta situação de apego que ela pode ter ou não em relação ao próprio Cristo. Vamos dar um exemplo, que eu já falei aqui, né? Aquele santo lá de Molokai, São Damião de Molokai. Quando ele sai lá da Bélgica, porque ele nasceu na Bélgica, ele ia para o Havaí, um sacerdote novo já, era novo. E agora ele vai se despedir da mãe dele. Olha, ele foi chamado a ser sacerdote. Então agora ele vai se despedir da mãe. Naquele tempo não tinha avião ainda, né? Foi de navio. Então ele dá um abraço na mãe dele, beija a mãe dele. E ele sabia que ele não ia se encontrar mais com a mãe. Era uma despedida para não voltar a encontrar-se com ela mais. E ele amava a mãe dele. Então ele abraça a mãe, dá um beijo na mãe e diz para a mãe o seguinte: mãe, nós só nos encontraremos no céu. Entrou no navio e foi embora. E não encontrou mais a mãe dele nessa vida, não. Aí Jesus está dizendo, olha, você que é chamado, vamos dizer, a ser sacerdote, a ser religioso. Aqui quando eu falo o religioso, tem que entender aqueles que vão para uma congregação religiosa ou uma ordem religiosa, né? E eles vão seguir a Jesus, né, nos conselhos evangélicos, pobreza, castidade e obediência. Então, quando eu falo religioso, são esses. E você que é missionário. Então, Jesus está dizendo, olha, eu quero que você me siga e você me sirva. E que você dê a vida por mim. Agora, para você me seguir, você vai ter que deixar todas as pessoas que você se relaciona, porque você vai viver só para mim, você vai dar a vida só para mim. Porque agora você sabe que eu sou Deus, eu sou o Senhor.
Então, uma vez que você já sabe disso, então agora pense, calcule. Aí ele conta essas duas parábolas, né? Do lado guerreiro e também do outro que vai construir uma torre. Então, você tem que agora parar e pensar assim, olha. Você poderá não ver mais as pessoas que você ama. E você não vai ficar atrás também dessas pessoas. Porque não vai dar para depois que você me seguir, aí você ficar chorando e atrás e fica naquele, como hoje o pessoal fala, né? Naquele mimimi. E hoje tudo é mimimi, né? Você não pode ficar, depois que você entrar, e olhe bem que para um homem, ele se tornar padre, ele leva no mínimo 7 anos. Esses 3 anos de filosofia, 4 anos de teologia, e vai depender da diocese, né? Porque às vezes são 4 anos de filosofia também. Esse tempo, enquanto ele estuda, ele está também pensando no que ele vai ter que largar. É um tempo, porque na hora que ele deitar e na hora que o bispo impor as mãos, ele tem que ir consciente e dizendo: agora sim, não tem retorno, não tem mimimi mais. Assim a religiosa, assim o missionário. E olha que eu estou falando aqui somente da vocação religiosa, porque a matrimonial fica meio complicada, né? Porque agora tem gente por aí que está dizendo que agora está seguindo Jesus, já é casado e está querendo agora deixar o esposo para seguir Jesus. Epa, não é isso não, você está errado. Não, você agora casado não. Dentro do casamento pode ser o seguinte: o esposo é muito religioso assim, né? É um homem piedoso, ele vai na missa e tal, e a esposa não gosta de ir, e ela fica dizendo que não é para ele ir, porque ele tem que dar atenção para ela. Mas ele dá a atenção necessária, mas ele precisa também cumprir as suas obrigações religiosas. Só que ela é ateia, então ela não quer. Aí, minha filha, eu amo você, mas você não é minha deusa, não. Você não vai me impedir de rezar e nem de ir na missa. Não vai não, porque Deus é Deus na minha vida. Então eu vou me separar. Eu não queria, mas aí é problema seu. Você não é minha deusa, eu te amo. E aqui entra, vou abrir um parêntese dentro disso. Isso aqui não se aplica, agora vamos dizer, aquelas mulheres que só querem viver na igreja. Porque tem mulher agora que só quer viver na igreja. Pastoral disso, pastoral daquilo, pastoral intercessão daquilo, não sei o quê. Só vive na igreja, não cuida mais dos filhos, nem cuida mais do esposo. Então, você está errada. Você está errada. Se você quer ter uma pastoral, pegue uma só. E vai cuidar do teu esposo, vai cuidar dos teus filhos. Então, fecha o parêntese para entender, porque pode ser que tenha alguém que esteja me ouvindo agora e esteja entendendo do jeito que ela quer, ou do jeito que ele quer, e está dizendo agora, está vendo? O Padre Zé Augusto falou que eu tenho que ter na pastoral meu, porque meu marido, não. Eu não estou falando disso. Acho que ficou bem compreendido, né? Já fechei o parêntese, já dei aquele prosseguimento do esposo lá, que ele é um homem piedoso, a esposa não pode impedi-lo dele ir na missa, e nem fazer seus momentos de oração, não pode. Então, voltemos agora para aquele que é chamado. Por exemplo, quando eu era seminarista, porque antes de eu vir para a Canção Nova, eu fui seminarista de uma congregação religiosa. E nesse tempo que eu senti o chamado para ser padre, eu gostava de uma moça, olha, eu amava aquela menina aí, e ela também estava me amando. E estava tudo, as coisas estavam se encaminhando, né? Poderia até ser a minha esposa.
Eu já estava dentro do seminário, ela continuava se comunicando comigo, eu tinha certeza que Deus me chamava para ser padre, e ela continuava se comunicando, e eu me comunicando. Aí chegou um dia que eu disse assim, não, isso está errado. Eu sou chamado a ser padre, eu não posso ficar enganando essa menina. Aí tudo que eu tinha dela, a foto, fui lá e rasguei. As cartinhas, queimei tudo. E disse, chega, eu tenho que seguir o meu caminho. Vocês estão entendendo o que é o desapego? Porque às vezes tem pessoas que elas têm clareza, mas elas não querem ter, mas elas têm clareza que Jesus está chamando ela para uma vida religiosa, para um segmento mais de fidelidade a Ele. Aí a pessoa, ela fica dizendo, não, Jesus não está me chamando porque eu estou amando tal pessoa. Olha, você sabe muito bem, que esse amor que você tem por essa pessoa, existe um amor maior lá dentro que está dizendo para você, não, é ela ou eu. Jesus é assim, né? Ou ela ou eu. Ou ele ou eu, é assim. E a pessoa precisa tomar a decisão. Agora, o que não dá é entrar na vida religiosa, ser missionário e ser sacerdote e ficar naquela vida dupla, né? Eu sou de Jesus, mas eu amo essa pessoa e fico ali. Não dá. E isso que eu estou aplicando a pessoas, isso também precisa ser aplicado também aos nossos pais. Olha, não existe laço de desapego maior que um homem deve ter do que largar o pai e a mãe. E o pior de tudo é quando a mãe e o pai faz chantagem emocional. Porque tem pais aí que fazem chantagem emocional com os filhos que são chamados a uma vida assim. Aí eles começam a dizer, olha a chantagem emocional, né? Ah, minha filha, eu dei minha vida por você, olha só. Ai, meu filho, eu dei minha vida por você, e não sei o quê. Aí, aquele rapaz e aquela moça, eles ficam num drama interior. Por causa desse drama do pai e da mãe que não quer soltar o filho. Aí fica no drama, e aí agora o que é que eu faço? A pessoa fica ali, aí faz que está doente e não sei o quê, e fica aquele negócio todo amarrando a vida do filho e da filha. O catecismo da igreja é bem claro em relação a isso. O pai e a mãe não podem interferir na vocação do filho. Só se ele tiver um chamado para ser traficante, aí pode sim interferir. Só se tiver algum chamado para ser prostituta ou prostituta, aí o pai e a mãe têm que interferir. Mas é chamado para ser de Deus. É por isso que tem determinados namorados que a namorada foi segurando o rapaz, foi segurando o rapaz, foi segurando o rapaz. E o rapaz ficou na dúvida e dizia para ela que não, foi segurando, foi segurando. Aí eles noivaram, aí na hora de casar o cara disse, chega! E largou. Porque tentou segurar. Então o afeto não é fácil. Se a pessoa não souber lidar muito com isso e não entender que Jesus está dizendo, olha, você está deixando por um amor maior. O amor aos pais é um amor verdadeiro, mas o amor aos pais não pode estar acima ao amor a Deus, porque é Deus quem está chamando. E se Deus está chamando, devemos ir, mas cada um é livre para não querer ir também. Imagina, né?
a mãe ter que deixar o seu filho que tanto ama? Quando Jesus me chamou, e eu desse apego que eu tenho à minha mãe, aos meus pais, mas especialmente à mãe, porque é uma coisa real, né? Os filhos se apegam mais à mãe, né? Passou 9 meses na barriga, então se apega. Quando eu estava para entrar no seminário, eu já sabia que eu ia deixar minha família, já que eu friso mais, né? A minha mãe. Aí eu fui fazendo um processo de desapego com ela aos poucos, porque eu sabia que a coisa ia ficar feia para mim e para ela também, mas mais para mim. Eu não sei se de repente é eu que sou mais apegado. Então eu fui ali, ó, até que quando eu fui embora, e até hoje não voltei e não hei de voltar. Aí fui embora, mas com aquele triste drama de ter deixado, porque Jesus está acima de mim. Deus está acima do meu relacionamento. Então eu pergunto agora para você, que hoje é para os missionários, hoje é para os religiosos e para nós sacerdotes, aqueles que já estão. Primeiro, para aqueles que estão indo, que Deus está chamando. E aí, vai ou não vai? Vai decidir ou não vai? Vai se desapegar ou não vai? Seu pai e sua mãe é um Deus para você? Os seus irmãos, seus amigos, ou até sua namorada? E agora, e aí, vai resolver? Resolva. Agora, vou me voltar para os que já seguiram, porque aí tem um problema. Tem aqueles que já seguiram, já tem anos de seguimento e agora está querendo se apegar de novo. Então, e aí agora? Vai largar ou não vai? Então, cuidado, aquele sacerdote, aquela namoradinha lá do tempo, você sabe, né, da adolescência, ela apareceu agora, você é padre agora, vai deixar? Cristo ou ela? Cristo ou ele? Cristo ou seu pai e sua mãe? Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.